Já prepare as respostas de vocês aí. A cada aí? Como que é tão mal? Eu esqueci um pouquinho, pastor. É cada ali? Não, ele foi deixar a postinha do Romano lá em casa, sendo que a gente ia se ver à noite. Não é? Ele leva pra igreja sexta-feira. De noite. Pra igreja sexta-feira, falou. Sexta-feira. Não é, nega, nas casas. Vamos lá. Vamos começar a lição 2. Jesus, o alimento para a sua vida. E o estudo de hoje vai ser baseado em João, né? Como sempre, essa série é baseada toda em João. Precisamente hoje eu vou falar sobre João 6, tá certo? Então, eu peço silêncio a todos e vamos começar. Então, no modo geral, nós nos preocupamos com muitas coisas na nossa vida, muitas dificuldades do dia a dia. Vocês não, porque vocês são jovens, né? Então, para quem não sabe, essa aula está sendo dada aqui para os adolescentes daqui da igreja. E eu estou aproveitando e estou apresentando para vocês também, certo? E aí, de acordo com as preocupações, nós se preocupamos muito com o que vamos comer, com o que vamos vestir, né? Como é que nós vamos para a escola. Então, nós temos muitas preocupações no dia a dia. Então, nós temos coisas na nossa vida que nós devemos se preocupar, mas não é só isso que devemos se preocupar. Tem coisas muito mais importantes que nós precisamos nos preocuparmos. Então, eu sei que nenhum de vocês aqui trabalha, mas vocês têm familiares que trabalham. Ou então um dia vocês vão ter que trabalhar. Então, por que é que nós trabalhamos? Para quê? Qual é o objetivo que nós trabalhamos? Para nos sustentar. Certo, para nos sustentar, ok. E o que é que mais precisamos? De alimento, roupa, calçado. O que nós mais precisamos? De alimento. De alimento? É isso? De Deus. É a resposta da primeira, de quê? Tá acompanhando aí? Paz e felicidade. Felicidade. Pai de sabedoria. Concordam comigo que o que as pessoas mais precisam é de Jesus? Sim. Sim. É por isso que nesse capítulo 6, Jesus faz essa parábola, né? Que eu sou o pão. Porque o principal alimento naquela época era o pão. Certo? Então, o que as pessoas mais precisavam, o que as pessoas mais comiam, o que as pessoas mais necessitavam, era o pão. E Jesus, ele se colocou como algo que as pessoas mais necessitam, que as pessoas mais precisam, que é o pão da vida. Então ele é o pão da vida. Um pão que você come o pão normal, depois você vai sentir fome. Agora Jesus não, Jesus é um pão que você nunca mais terá fome, que é o pão da vida. Você terá a vida eterna por meio dele. E aí vamos lá. De acordo com João 6, 27, com que finalidade nós devemos trabalhar? De acordo com esse texto. Trabalhei não pela comida que merecemos. Está ali no texto. Copiou do texto. E aí, considerou errada essa resposta. Gente, já falei, não copiem o texto. Não é preciso você copiar o versículo e colocar aqui. E faz tempo que a gente ouviu. Mas você pode apenas responder a pergunta baseado no texto. Entendeu? Você lê o texto, entende e responde. Então nós devemos trabalhar para quê? Para ter a vida eterna. Então, como o próprio texto diz, né, que nós não perecemos, não trabalhemos por algo que perece, por algo que acaba. Então, como você falou, Mas pela as roupas, vestidos, maquiagem, perfume, tudo isso acaba. O que você mais tem que se preocupar é com algo que é eterno. Vai ser para sempre. É isso que você tem que mais se preocupar na sua vida. Segundo João 6,33, agora, versículo 33. O que é o pão de Deus? O que é que o pão de Deus faz na nossa vida? É aquele Dá que a desceu. vida.
dá a vida. Ele desce do céu e dá a vida. Então você sabe quem é esse pão que desceu do céu para nos dar a vida? Jesus. Jesus. Muito bem, e aqui já a terceira pergunta, né? Versículo 35. Quem é o pão da vida? Jesus. Jesus Cristo. Então ele é esse pão. Ele é que desceu do céu para nos dar a vida eterna. Então o que vai acontecer se você crê em Jesus? Isto é, comer do pão da vida. Comer do pão da vida é crer em Jesus, tá? Não é que você vai comer, né, literalmente Jesus. Jesus, me dá teu braço aqui para eu morder. Não é isso. Comer o pão da vida significa crer em Jesus. E se você crê em Jesus, vai acontecer o quê? Viverá para sempre. Viverá para sempre, ou viverá eternamente. Certo? Isso está no versículo 51, tá? João 6, 51. Agora no versículo 50. João 6, 50. Por que nós devemos comer o pão da vida? Para receber a vida eterna. Isso, para a gente não morrer, né? Para não perecer, para ter a vida eterna. Para todos estão certos. O 6. Baseado no versículo 38, tá? João 6, 38. A gente está focando muito no João 6, tá? Então, às vezes eu posso estar apenas no versículo. O versículo 38. Por que Jesus desceu do céu? Para fazer o que o Pai pediu. Para fazer a vontade. Isso, então estão corretos, para fazer a vontade do Pai. Ele mesmo diz, né? Eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. E qual é a vontade do Pai? Que ele morresse por nós, para que nós possamos ter vida e vida eterna. Certo? 7. Jesus veio realizar a vontade de Deus. Mas qual é a vontade de Deus? Leia João 6, 40 e responda essa pergunta. Qual é a vontade de Deus? Que quem crê tenha vida eterna. Todo aquele que crê tenha vida eterna. Então, para crer em Jesus, para ter a vida eterna, precisa crer em Jesus. Todo aquele que crê em Jesus terá a vida eterna. Então, é todo mundo que vai ter vida eterna? Não. Quem é que vai ter vida eterna? Aqueles que crê em Cristo Jesus. Muito bem. Jesus veio até você. O que vai acontecer se você for até Jesus? Não lançará fora. Ele não lançará fora, né? O que significa? Ele não vai te desprezar. Ele não vai te rejeitar. O próprio texto lá, né, em João 6, 40, não, João 6, 37, fala que todos aqueles que vêm até ele, de maneira nenhuma ele vai lançar fora. Ele vai te receber. Ele vai te salvar. Então as pessoas, elas não são salvas porque elas não buscam a Jesus. Porque se elas buscarem a Jesus, Jesus vai receber elas. Jesus não vai lançar fora. Agora o versículo 47. O que você precisa para ter a vida eterna? Crer em Jesus. Crer em Jesus Cristo. Tá? Então a salvação vem em crer em Jesus Cristo. Precisamente seria Jesus Cristo. Porque crer em Deus, Jesus é Deus, tá? Tudo bem. O Espírito Santo é Deus, o Deus Pai é Deus. Agora Jesus Cristo que ele mesmo diz, que é aquele que crê em mim, então é em Jesus. Certo? Mas ele é Deus. Ele é Deus, ok. Só que é mais preciso você dizer Jesus Cristo. É diretamente. Porque a palavra diz que é Jesus. Cadê o mapa? João 5,40. Porque muitas pessoas ainda não têm a vida eterna. Porque as pessoas não querem, porque eles não aceitam ele. Porque muitos não buscam ele, porque muitos não creem nele, porque muitos não vêm até ele. Entendeu? Então, as pessoas, elas não têm a vida eterna porque elas não vêm até Jesus. Elas não creem em Jesus, elas não buscam a Jesus. Certo? Então, nós já aprendemos aqui, ó. Olha, muitas coisas que já aprendemos aqui. Nós aprendemos que há um pão da vida para o mundo, que é Jesus, né? Que Jesus é o pão da vida e que você precisa desse pão. Vimos também que Jesus veio ao mundo para realizar a vontade do Pai. Vimos também que a vontade de Deus é para que todos tenham a vida eterna, tá? Então Deus quer que todos tenham a vida eterna. E para ter a vida eterna, você precisa ir até a Jesus por meio da fé. Como é que eu vou até Jesus? Crendo nele, buscando nele, tendo fé em nele. Então, você possa refletir, né, nesse momento que você está vendo aqui, você possa refletir
sobre a sua experiência com Deus. Qual a sua experiência com Jesus? Você já foi até Jesus? Você creu de verdade em Jesus? Viu? Então ir até Jesus é crer em Jesus. Pastor, eu entendi assim. Ela ia falar. Você tem que conversar com Jesus. Ela ia falar. Crer em Jesus é a mesma coisa de ir até Jesus. Crer em Jesus. Tá? Então, quem aqui deseja se alimentar de Jesus para ter a vida eterna? Se alimentar desse pão. Que é receber Jesus. Crer em Jesus para que você possa ter a vida eterna. Viver eternamente com Ele. Para finalizar, João 6,58. Né? Então, todo o nosso estudo hoje foi baseado nesse capítulo 6 de João, que é conhecido como o capítulo do pão, né? Que ele fala muito da analogia do pão. Qual é a única maneira de você ter a vida eterna que Jesus oferece? O meu pão que desceu do céu. Ou seja, comer o pão que desceu do céu é uma analogia. Mas comer o pão que desceu do céu significa o quê? Crer em Jesus Cristo. Então, comer o pão. Jesus Cristo é o pão que desceu do céu. Então, como é que você come desse pão? Você crê em Jesus Cristo. Ok? Hoje foi curto, né? Mas espero que tenha sido produtivo, tá? Que Deus abençoe a todos.